sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando mais um Histórias de Mãe. Lembrando que você pode participar com a gente pelo Facebook. Entra lá, facebook.com/programa Histórias de Mãe. Lá você pode dar a sugestão do que você quer ver aqui no programa, sugerir temas também, que é muito importante essa troca entre o programa e você aí de casa, tá bom? Antes da gente falar qual vai ser o tema do programa de hoje, eu quero agradecer muito a nossa parceira aqui, que é a Nude Moda Feminina, que está me vestindo hoje, fica lá no Bing. Estou com uma participante também especial, mas enfim, quem está me vestindo é a Nude Moda Feminina, que fica lá no Bing, na rua Dr. Paulo Hervé, número 1350, loja 1. Passa lá que você vai ver que tem cada coisa linda. Chega muita novidade, eu aposto que você vai gostar, tá bom? Agora, no programa de hoje, nós vamos falar sobre irmãos, né? Essa parceria, esse amor, essa convivência entre os irmãos, que eu acho muito importante, apesar de não ter irmãos, né? A Laura está agora no momento pedindo muito irmãos, então é um assunto que eu acho legal a gente conversar aqui no programa. E para a gente falar sobre essa relação, eu vou receber hoje a psicóloga Regina Rezende, que está aqui com a gente, e a gente vai falar um pouquinho dessa convivência entre os irmãos, tá bom? A gente vai para o intervalo comercial rapidinho e volta já já. Uma mãe reconhece na outra as dúvidas e as primeiras conquistas, as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Vai, Érica, capricha aí. Alô, Júnior? Show! Deixa eu ver como é que ficou. Não, pra te mostrar, não. Eu quero ver se eu fiquei bem na foto. Ah, quer ver se ficou bem na foto? Ah, eu quero. E você, quer ficar bem na foto? Assiste o nosso programa. Sábado, às 9 da noite. Segunda-feira, às 8 horas da noite. De volta com Histórias de Mãe. E hoje a minha participante especial é a Laura. Minha filha, fica direito, filha. A gente está mostrando aqui esse espaço que a dona Chica preparou aqui pra gente, com alguns brinquedos. Mostra aí, filho, o ursinho, olha, que você pode encontrar lá na dona Chica, Shopping Vilarejo, número 138, além de bichinhos, né? Você também vai encontrar enxoval, produtos para o quarto do seu neném, roupinhas também, tanto para menina quanto para menino, de 0 até 7 anos, saída de maternidade, tudo feito com muito carinho, muita delicadeza, você pode perceber aí, que eu aposto que a criança de casa vai gostar, e você também, mamãe vai poder enfeitar o quarto do seu bebê. Ah, que linda, mamãe coruja. Tá linda, obrigada, filha. E agora vamos conversar então, começar a nossa conversa com a Regina Rezende, psicóloga. Regina, obrigada por você ter vindo. Eu acho esse assunto muito interessante porque eu não tenho irmãos. Laura também não, mas minha mãe lembra que eu pedia, e eu sinto falta de irmãos, e Laura também, né? Quer dizer, antes da gente falar sobre o irmão, vamos começar só a dar um panorama do filho único. O filho único tem muito esse estigma de que ele é uma criança egoísta, que não sabe dividir, enfim, isso realmente é verdade? Pois é, o convívio com irmãos, a presença de pelo menos um irmão na casa, nós sabemos que ajuda principalmente para que você aprenda desde muito cedo a dividir, a competir, entendeu? A, de alguma forma, ter que aprender relações interpessoais, porque é uma relação totalmente diferente da relação que você desenvolve com seu pai, com a sua mãe, com seus avós. O irmão, ele está no mesmo nível que você. No entanto, existe uma hierarquia, porque, né, um sempre tem, a não ser que sejam gêmeos, sim, existe uma hierarquia, às vezes uma diferença de gênero. Todas essas diferenças e todas essas situações ao qual nós somos expostos quando temos irmãos,
o filho único não vive. Ele não vivencia essas dificuldades, né? De ter que lutar por algo, de ter que competir com alguém, Que a de gente ter vai que dividir e enfrentar compartilhar. na Sim, vida, né? isto é uma preparação para a vida. E aí, assim, o que nós dizemos é o seguinte, não necessariamente ser mimado, porque o que faz com que uma criança seja mimada é o tratamento dos pais. Os pais superprotetores, que de alguma forma facilitam e não impõem limite, isso vai gerar uma criança mimada. Mas não necessariamente a ausência do irmão. Porém, a ausência de um irmão faz com que essa pessoa só venha a aprender certas coisas quando ela cai no mundo. Porque até na escola a relação é diferente da relação que você tem em casa com o irmão. E aí, aprendendo isso já numa tenra idade com o irmão, você fica mais preparado para enfrentar as lutas e as dificuldades e os enfrentamentos que a gente tem no dia a dia. E isso não importa da diferença de idade entre irmãos, por exemplo. Às vezes tem irmãos que são muito próximos Sim. da idade e tem irmãos que Sim. têm idades diferentes. Isso, mesmo assim, faz diferença. Faz toda a diferença. Faz diferença porque, assim, quando os irmãos têm uma idade próxima, 3 anos, por exemplo, 4, eles vão estar no mesmo nível. Um período, isso pode ficar distante. Por exemplo, vamos imaginar um menino de 13 e seu irmão de 10. Ele já está entrando na adolescência e o irmão ainda é uma criança. Sim. Isso tem uma distância nele. Mas, com o tempo, isso vai diminuindo. Vai diminuindo. Um jovem de 23 e um outro de 20 São amigos, né? são iguais. Uhum. Então, assim, isso diferencia. Agora, uma distância muito grande. O que acontece? Uma irmã mais velha, mais de 10, 15 anos, um irmão mais velho, aí ele já não é, a relação não é igual, tem uma coisa de herói. Esse irmão ou essa irmã, ele já vai meio que representar para esse irmão caçula uma coisa de figura paterna, de figura protetora, de exemplo, o que é muito positivo também. Se você conhece algum tipo de irmão caçula que tem um irmão mais velho, você deve perceber a paixão que ele tem, a irmã pequena e tem um irmão mais velho, quando o irmão começa a namorar, ela tem ciúme da nora, né, da cunhada, ela não quer. Então desenvolve-se um relacionamento muito assim, de figura paterna, de herói, de admiração. Então, assim, imitar o que o irmão faz, né? sim, porque por sua vez, o irmão mais velho tem com aquele irmão, né, mais jovem, uma relação também muito saudável. Ele já começa a ter um ensaio do que é a paternidade. Ele vive uma paternidade ali com aquele irmão, porque ele protege, muitas vezes ele ajuda, né, a mãe numa ocupação ou outra, dá uma olhadinha no irmão, aí ele dá uma olhadinha. Isso acaba sendo também muito produtivo, mas é diferente de quando a idade é muito próxima. Quando a idade é muito próxima, a coisa é mais rica, aí pega fogo. Aí A coisa as brigas, é né, a os competição é mais complicado. Agora, você falou de ajuda. Ô, Michel, eu deixei para o último bloco, mas vamos colocar agora o vídeo. É um vídeo muito bonitinho de 2 irmãos, que o mais velho e o mais novo estão na escola. E aí o mais novo começa a chorar e o mais velho acalma o irmão. Eu achei lindo esse vídeo. Vamos conferir. Lembra? Mamãe e papai disse que você já é um homem. Nada pega a garrafinha. Mamãe, se lembra que mamãe disse que você já é um homem, você não pode chorar. Não. Mamãe já. Oh, respire fundo. Respira fundo, Respira fundo. Porque tu ia deixar perto de mim. Espera só um minuto. Respira fundo, mamãe e papai vem buscar quando for na hora de buscar. Se lembra? Não, para de chorar. Se lembra o que mamãe disse? Se lembra o que papai disse? Se lembra? Você já é um homem, não pode chorar. Entendeu? Mais uma coisa, bebê. Respira fundo. Assim. Respira. Mamãe e papai vem buscar só quando for na hora de buscar. Ó, quer ver meu desenho? Quer? Bom, então, Regina, a gente viu Uma aí graça, que lindo, né? Essa relação dos dois, o irmão mais velho tentando acalmar o mais novo, né? E o mais novo até que ficou
depois ali um pouquinho mais Não, calmo. e repetindo as palavras do pai e da mãe, né? É assim, é como se ele levasse a voz do pai e da mãe para o ambiente social, porque os dois frequentam, de certo, a mesma escola. Então, Muito ele tá legal. ali representando os pais. Sim, é uma força da família que o irmão caçula tem num local onde não teria ninguém, né? Talvez ele só tivesse a professora, os amiguinhos, mas aí ele tem um irmão. O irmão é uma representação da família. Que por mais que em casa os irmãos briguem, né? Eu vejo muito isso, que os irmãos dizem. Em casa eu brigo, a gente discute, mas na rua ou para outras pessoas eu defendo meu irmão ou a minha irmã, né? A gente essa irmandade é muito forte. É verdade. De repente, mais até fora de casa. Eu posso falar mal, mas ninguém. Ninguém pode falar mal dos meus irmãos, só eu. Isso é muito forte, né? Muito lindo. Muito Agora, legal. A gente foi um pouquinho para frente, mas enfim. E sobre também a chegada agora de um irmão, né? A mãe e o pai que está em casa e que está passando por esse processo, de que maneira que esse anúncio ele deve ser feito para o irmão mais velho? Tudo é muito especial e precisa ser tratado com muito cuidado e carinho. Principalmente se você, e eu acho que é o desejo de todo pai e toda mãe, de que esses irmãos sejam amigos para sempre. Sim. Sejam parceiros. Então, assim, eu já vi no consultório situações em que a mãe fala, os dois são inimigos. E eu falo, não, mas como é que foi? Como é que foi o nascimento do caçula e tudo mais? Como é que você lidou com isso? E aí eu tenho o seguinte relato, quando o pequeno nasceu, ele tinha uma saúde mais frágil, então eu não podia dar... Eu lembro do mais velho chorando no meu pé e eu empurrando ele, porque eu tinha que dar atenção para o caçula. E aí você imagina isso para uma criança de 3, 4 anos, se sentir rejeitado nesse nível. E aí a tendência que ele comece a desenvolver um rancor muito grande em relação a esse irmão é muito grande. Porque o ciúme, a implicância, a inveja do irmão caçula quando ele chega é natural. Estranho seria se o irmão mais velho, quando nasce o mais novo, e aquilo fosse indiferente para ele. Isso é muito estranho. Não é normal. O normal é que ele sinta ciúme, que ele sinta inveja das coisas novas que o irmãozinho tem, daquele mundo novo que foi criado para o irmãozinho. Tudo isso é natural. É previsto e a gente tem como manejar e lidar com isso. Agora, não pode nunca haver a rejeição dos pais ou uma mudança muito brusca na relação que você tinha com o irmão mais velho. Então, avisar, olha, acho importante avisar da seguinte forma, você vai ganhar um irmão ou uma irmã, nós não sabemos ainda, e tem alguns rituais, quando vai para outra, levar o pequeno, né, o mais velho, para ver, para acompanhar esse processo. Participar, né? Participar. Sentir que ele também está dentro dessa nova família. Exatamente. Né? E quando a criança nasce, é muito importante que você não mude bruscamente a sua rotina com o irmão mais velho. Eu lembro que eu tenho 2, né? E eu lembro do mais velho, a diferença é de 2 anos e 11 meses. Quando o caçula chegou, aí ele falou assim para mim, hoje eu sempre levava ele à escola, todos os dias, né? Hoje você não vai me levar à escola, estava no jardim. Você não vai me levar à escola, né? Quem disse? A mãe vai levar à escola. Eu lembro que eu tinha uma escada e tinha feito cesárea e eu desci aquela escada com o neném no colo e aquilo foi um sacrifício danado, mas não me arrependo. E lembro de um outro fato também importante, que eu arrumei um bebê e aí ele virou e falou assim, ele está tão bonito, né, mãe? Aí eu falei assim, ele está bonito. Você também é bonito. Não, porque eu não tenho roupa nova. Mas a roupinha dele já estava pendurada no armário, porque ele faz aniversário, ele ia fazer aniversário um mês depois que o bebê havia nascido, né? São 2 anos e 11 meses. Aí eu falei assim, quem falou? Peguei a roupa nova, enfiei ele na roupa nova. O bebê já tinha mamado. Aí eu falei assim, vamos passear só nós 2. Saímos os 2, conversei com meu marido, falei, fica aí, eu vou sair uma coisa de meia hora, 15 minutos, para que ele se sentisse muito valorizado. Sim. Fui para o McDonald's com ele. E aí a gente estava lá no McDonald's, eu ansiosa, mas tentando manter a calma, né? Daqui a pouco ele vira e fala assim, mãe, vamos embora. Por quê, meu filho? O meu irmão está sozinho. Meu pai não sabe fazer nada. Aí eu senti que ali alguma coisa tinha acontecido. Ele abriu mão de algo que ele gostava de fazer porque tinha um irmão em casa. Sim. E o que acontece, Dani? São amigos. Um é o melhor amigo do outro. Um faz faculdade já em Niterói. Quinta-feira o caçula já começa, e tem 18 anos. Meu irmão vem. Que horas que meu irmão vai chegar? E ficam agarrados.
estão sempre agarrados. Onde está um, está o outro. Quer dizer, de alguma forma, eu acho que eu acertei. Então, assim, se você tiver esse cuidado de entender que o mais velho está sofrendo, porque ele está sofrendo. Chega alguém para, querendo ou não, para dividir. Sim, né, para dividir e para tirar algo que era só dele. Sim. A atenção dos pais, dos avós, os brinquedos, a casa. Principalmente para um bebê que requer muita atenção. Sim, que demanda. Muito cuidado. Exatamente. Quer dizer, o tempo que você gasta com um bebê é muito maior do que com uma criança de mais 3, velha, 4 anos. Né? E ele se ressente disso. Então, é natural, é normal. Então, os pais só precisam saber manejar isso, de forma que ele continue se sentindo especial. Você é o irmão mais velho, nossa, ele vai aprender tanta coisa com você, você vai poder ensinar tanta coisa para ele, filho, e aí ele vai se sentindo valorizado, com a autoestima elevada, e chega uma hora que ele percebe, eu não perdi nada com a chegada do meu irmão ou da minha irmã, eu não perdi nada, muito pelo contrário, ele vai sentir que a vida ficou mais rica, que tudo ficou maior, mais significativo, mais alegre. Aí você fez um bom trabalho. Ele ganhou, né? Ele ganhou, não perdeu nada. Amigo. Ele precisa ter essa certeza de que ele ganhou alguma coisa, né? Que não foi uma perda. Sim. Agora, precisa do cuidado dos pais nesse sentido, de saber como lidar, de ter muito respeito, até pela coisa da criança que às vezes regride, já quer voltar a chupar chupeta, quer voltar a mamar mamadeira, começa já tinha feito desfraude, mas começa a fazer xixi nas calças, tá tudo ou falar tati-bitati, já falava normalmente, aí volta a falar tati-bitati. Tudo isso está previsto, é só saber manejar. Mas isso é uma maneira, no caso da criança regredir, é dela querer chamar atenção? Tipo, eu também sou um bebê? Ou... Sim, ela quer chamar atenção, ela está com ciúme, ela está com inveja, porque ela vê todo o cuidado que aquela criança recebe, aí ela pensa assim, se eu for um bebê também, eu vou estar no mesmo nível, eu vou receber a mesma atenção. Porque a criança deseja um irmãozinho, mas ele pensa que vai vir um irmão para ele brincar. Pronto, né? E não vem. Vem uma coisa, uma trouxa, né, que ele não consegue fazer nada com aquilo ali. Sim. Então, e aí ele pensa, se eu regredir, se eu voltar a ser bebê, aí, nesse momento, é trabalhar a autoestima dele. Que bom que você agora não precisa mais usar chupeta. Olha, toda hora esse bebê com essa chupeta, meu filho. Ainda bem que você não precisa mais, porque você já é uma criança, você já é mais crescidinho, isso é tão legal. Filho, que bom que você já sabe falar. Você fala tudo tão direitinho, você vai ensinar seu irmão a falar. Porque ele, quando começar a falar, meu filho vai falar tudo atrapalhado. E aí você vai trabalhando a autoestima dessa criança para que ela perceba assim, eu não preciso voltar para... Eu estou tão à frente, sabe? Eu já estou lá na frente, por que eu vou andar para trás? E aí ele percebe que não há necessidade, porque ele não perdeu nada. Aí volta a coisa da atenção. Se eu recebo toda a atenção que eu preciso, eu não preciso chamar atenção. Sim, nem brigar, porque a gente também vê muito caso assim, de criança que quando fica perto do irmão mais novo, belisca, implica, bate, fica implicando. Né? A mãe não está, ele chega lá e aperta a criança no berço. Isso faz parte do quadro do ciúme. Tem ciúme, e aí fica, né, tisicando o outro para fazer chorar e tudo mais. E aí cabe aos pais explicar, serem firmes, porque é um bebê, ele pode machucar sem querer, então ser firme nesse sentido, mas também é uma coisa que passa, né? É só você saber. Agora, se você excede na repreensão, você não pode fazer isso, você não está vendo que é seu irmão, você é mau, você está sendo ruim, isso é coisa que se faça, aí você destruiu uma coisa que só vai aumentar, vai exacerbar a angústia dele, a raiva em relação àquela criança. Filho, eu entendo por que você fez isso. Você, de repente, ficou aborrecido, toca nos sentimentos. A criança tem dificuldade de verbalizar emoções. Então, nós temos que facilitar isso para ele, né? Com histórias, com situações que você pode, inclusive, dar, por exemplo, mesmo que você não tenha uma história de vida, você, no caso, filha única, você pode inventar uma história. Eu sei o que é isso, eu também tinha uma priminha, quando ela chegava lá em casa, eu também ficava aborrecida, mas depois eu aprendi, meu filho, que eu não precisava fazer isso, e ele vai compreender. Se você usar de técnicas e de carinho e de uma forma, você tem que pontuar que aquilo é errado, que ele não deve fazer isso. Mas a forma como você vai pontuar isso é que é fundamental. Né? Isso. Gente, o papo tá bom, mas a gente vai para o intervalo comercial rapidinho e a gente volta com mais notícias aqui no História de Mãe. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser.
Uma mãe reconhece na outra as dúvidas e as primeiras conquistas, as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Você está assistindo Histórias de Mãe. Vai, Érica, caprichei. Alô, Júnior? Show! Deixa eu ver como é que ficou. Não, pra te mostrar, não. Eu quero ver se eu fiquei bem na foto. Ah, quer ver se ficou bem na foto? Ah, eu quero. E você, quer ficar bem na foto? Assiste o nosso programa. Sábado, às 9 da noite. Segunda-feira, às 8 horas da noite. De volta com Histórias de Mãe, ainda começando aqui com a Regina. E, Regina, a gente estava conversando aqui no comercial, essa questão da divisão do tempo é uma coisa que eu tenho muita dúvida, porque eu tenho uma filha e sei o trabalho que dá. E aí, surgindo uma outra criança, a gente sabe que esse trabalho duplica. E como é que a gente faz para não deixar uma criança faltando e a outra com muito? O que a gente pode pensar é o seguinte: existem famílias que têm gêmeos, Nossa. trigêmeos, né? E, de alguma forma, as coisas se ajeitam. Por exemplo, no caso da Laura. A Laura já tem 5 anos. Sim. Então, eu imagino que, durante um tempo, a Laura já está na escola. Já. Né? E aí, o que acontece? É muito importante contar com a participação do pai. E veja bem que não estou falando de ajudar, não. Porque eu não concordo com esse termo. O pai ajudar a mãe. Ajudar, a gente ajuda uma instituição de caridade, né? Vamos combinar. Nós temos o compromisso e a obrigação, tanto o pai quanto a mãe. Então, assim, sabendo que você tem uma pessoa que está ali com você, porque vai ter um momento em que você vai ter dando de mamar, dando banho, cuidando. Nesse tempo, onde que vai estar a Laura? Será que ela vai estar do seu lado, participando disso, vivenciando isso tudo com você? Se por acaso não for a vontade dela, aí nesse momento você tem que contar com a participação desse pai, né, para estar com ela. Mas você sabe que a coisa flui. Acontece. Não é pra gente ficar preocupado. Não tenha medo. O medo é natural, porque é uma novidade, é uma mudança, você já está dentro de uma rotina. Aí chega um bebê, como é que vai ser? Mas, primeiro que a gente tem essa preparação, os 9 meses que a gente espera. Nesses 9 meses, a cabeça da gente vai se organizando. Nós vamos começando a pensar como é que eu vou conciliar o trabalho, levar para a escola, buscar na escola, né? E a gente tem que pensar também, se é o trabalho, quanto tempo a criança vai ficar comigo, quanto tempo eu vou ter, se vai para a creche depois, tudo isso você vai organizando durante o seu período gestacional. Quando a criança nascer, você vai tirar de letra. Já está no esquema. A gente falou você falou muito sobre esse amor entre irmãos, que eu acho lindo, né? Que eu acho que eu sinto falta disso, de um irmão, para ter essa parceria mesmo. E tem um vídeo que essa semana fez o maior sucesso na internet, que é um irmãozinho cantando para a irmã. Vamos conferir. You are so beautiful to me, and you see you everything I hope for, you everything I need. You are so beautiful to me, and you see you everything I hope for. You everything I need. You are so beautiful to me. Good job. Oh, he smiled. She did smile. Can you give her a big old kiss? Oh, sweet boy. É lindo. É uma delícia. Né? De tocar o coração. Então, para a gente encerrar o programa, uma dica para as mães que têm irmãos, que já têm filhos, né, irmãos, para manter esse laço, ter esse amor e que eles possam carregar isso para o resto da vida. Incentivem a parceria e a cumplicidade. Uma coisa que é importante, assim, é quando um irmão vem dedurar o outro, como é a sua postura? Então, assim, eu acho isso importante. Voltando para a minha experiência, eu falava, você não pode fazer isso, ele é seu irmão.
Você pode chamar a atenção dele e dizer que ele está errado, mas nunca dedure o seu irmão. E aí eu brinco hoje em dia que eu criei formação de quadrilha, né? Porque nunca Agora fala... não dizem nada pra você. Às vezes eu falo assim... o seu irmão falou alguma coisa sobre isso? Falou. E o que ele falou? Falou para mim. Se não falou para ti, é porque não quer que você saiba. Não contam. Um é sempre o repositário dos segredos do outro. Não incentive que que a competição tem que ser uma coisa saudável. Comparação é profundamente maléfica. Não compare um com o outro. São dois seres humanos, cada um com as suas qualidades, com as suas virtudes e os seus defeitos. Porque o seu irmão não faria isso. O seu irmão é tão mais organizado. Olha como é que está a cama do seu irmão. Isso é muito negativo, porque aí o outro cresce com aquela sensação, eu não sou tão bom quanto. E na vida adulta ele permanece com esse sentimento. Ótimo, Regina, eu agradeço muito a sua vinda aqui, adorei, foi um papo esclarecedor, espero que eu me anime, você aí de casa também que está pensando, está querendo ter um neném, é uma maneira da gente pensar com carinho essa chegada de um outro filho, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês e a gente se encontra no próximo programa, até lá!